Bom, pessoal, vamos lá terminar, na verdade, né, os recursos em espécies. Então, vamos trabalhar hoje com os embargos de divergência, certo? Vão acompanhando pelo slide que eu mandei para vocês, o material que eu mandei para vocês pelo e-mail. Então, os embargos de divergência, o conceito que foi colocado aí, é o recurso destinado a eliminar divergências jurisprudenciais internas ao STF e ao STJ, harmonizando entendimentos e estabelecendo quais as teses que deverão prevalecer quando houver algum dissídio jurisprudencial. Na verdade, o recurso é cabível quando existe uma divergência intramuros, ou seja, uma divergência interna dentro de um tribunal superior, certo? Então, o artigo 926 do novo CPC, ele estabelece o dever, né, dos tribunais em uniformizar sua jurisprudência. Então, esta ferramenta, ela é inerente aos tribunais superiores, ou seja, embargos de divergência. Para você falar sobre o recurso de embargos de divergência, então você tem que imaginar a existência de uma divergência interna, não é entre tribunais, certo? É uma divergência interna no mesmo tribunal, dentro de um mesmo tribunal, só que não é qualquer tribunal, né? Então, os tribunais superiores, ou seja, o STF e o STJ, quando houver entre os seus órgãos de composição fracionária, ou seja, no caso do STF, vocês sabem que a composição do STF é duas turmas, existem duas turmas e existe um pleno, tá? Então, existindo a divergência entre esses órgãos fracionários, ou entre o órgão fracionário e entre os órgãos fracionários, melhor dizendo, no caso do STF, então caberá recurso de embargos de divergência para serem julgados pelo colegiado de composição ampla, que é o pleno do STF, uniformizando a sua jurisprudência. Já no caso do STJ, então vocês sabem que o STJ ele tem mais órgãos fracionários por ser um tribunal de composição maior, né, que é um tribunal com 33 ministros. Então, os órgãos fracionários que compõem o STJ são as turmas, né? Então existem 6 turmas, são as sessões, e existem 3 sessões. Existe a Corte Especial, que é a composição plenária do STJ, ou seja, a reunião dos ministros, né, que compõem aquele órgão, eles ali decidem a composição plenária daquele tribunal. Então, existindo, né, divergência em relação aos órgãos plenários, aos órgãos de composição fracionária, então é cabível embargos de divergência. É importante também que a gente identifique que não é, veja, porque esses órgãos eles julgam vários tipos de processo, né? Eles julgam recursos, vários recursos, como recurso especial, como recurso extraordinário, como embargo de declaração, como agravo interno. Eles julgam ações de competência originária, eles julgam recurso ordinário constitucional. Então, em relação aos embargos de divergência, eles serão cabíveis quando for proferido, preste atenção nisso, for proferido um acordo de um órgão fracionário que tenha julgado um recurso especial ou um recurso extraordinário, certo? Ou não é qualquer tipo de julgamento. É um julgamento de um recurso especial no STJ ou de um recurso extraordinário no STF, então foi julgado pelo órgão fracionário, e o julgamento, este julgamento de um recurso especial, de um recurso extraordinário, diverge de qualquer outro julgamento, de qualquer outro órgão daquele tribunal, certo? Como eu falei, a divergência ela é intramuros, certo? Ela diz respeito apenas a
necessidade de uniformizar a jurisprudência interna de um tribunal superior. Então, uma turma, imagine aí, a primeira turma do STF proferiu um julgamento de um recurso extraordinário, não é qualquer recurso, é um recurso extraordinário, e esta decisão diverge de um outro órgão do tribunal. No caso do STF, seria ou a segunda turma ou o plenário. Então, existindo essa divergência de jurisprudência, então há a possibilidade do ajuizamento, ou melhor, da interposição dos embargos de divergência para uniformizar o entendimento jurisprudencial deste tribunal. Um acréscimo que deve ser feito é o seguinte: julgamento de recurso especial ou de recurso extraordinário, mas também agravos internos que analisem esses recursos, que aí é importante também que se faça essa ressalva. Imagine que foi interposto um recurso especial, foi direcionado a um relator da primeira turma do STJ, e esse relator proferiu uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão terminativa. Contra o julgamento, ou melhor, contra esta decisão, a parte interpõe o agravo interno, que nós já estudamos, cabível contra decisões monocráticas unipessoais de relator. Vejam, quando esse agravo interno for julgado pelo colegiado, eu vou ter um acórdão, né, um acórdão que julgou um agravo interno, que na realidade esse acórdão que julgou esse agravo interno, ele estaria julgando o recurso especial, o recurso extraordinário que foi, estaria rejulgando o recurso especial, o recurso extraordinário que foi já solucionado monocraticamente pelo relator. Ou seja, a matéria que esse agravo interno analisa é justamente a matéria do recurso especial, do recurso extraordinário. Então, quando eu tiver no julgamento de um recurso especial, de um recurso extraordinário, né, julgado monocraticamente, e contra essa decisão foi interposto o agravo interno, então o acórdão que julgou o agravo interno, se divergir de outro julgado daquele tribunal, então é cabível embargos de divergência. Por fim, também aí nessa mesma linha de raciocínio, também seria cabível, né, e os embargos de divergência se eu tiver o julgamento de um agravo em recurso especial e recurso extraordinário que divergir sempre, né, de um outro órgão de composição deste tribunal. Porque o que acontece aqui? O agravo em recurso especial e recurso extraordinário, que é o nosso próximo recurso a ser estudado, ele é cabível, dentre outras situações, quando houver inadmissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário pelo tribunal local. Então, se interpõe o recurso para levar aquela discussão para o Tribunal Superior no que diz respeito à inadmissibilidade do recurso. Mas aí é possível que o Tribunal Superior afaste aquela questão, ou seja, dê razão ao recorrente, entenda que aquele recurso não deveria ter sido trancado na origem e já profira o julgamento de mérito do recurso especial, do recurso extraordinário, que há essa possibilidade. Então, se essa decisão divergir de outra dada por outro órgão de competência do Tribunal Superior, então também será cabível os embargos de divergência. Chamo a atenção dos senhores para, que eu coloquei no material, o enunciado 230 do FPPC, que diz que cabem embargos de divergência contra acórdão que em agravo interno ou em agravo em recurso especial ou extraordinário decide recurso especial ou recurso extraordinário. Então, é justamente nessa linha de raciocínio aí. Essas figuras recursais, elas devolvem ao colegiado a discussão que foi travada no recurso especial, no recurso extraordinário. Então, né, se divergir de um outro órgão, caberá os embargos de divergência, certo? Então, um resumo aí que eu coloquei, né? A decisão tem que ser colegiada, para as hipóteses de cabimento, né? A decisão tem que ser colegiada, ou seja, tem que ser de um acórdão proferido por um órgão fracionário, certo? Por um órgão fracionário, e que tenha decidido o mérito do recurso especial ou do recurso extraordinário, tá? Se essa decisão divergir de uma
outra decisão de um outro órgão deste tribunal, lembre sempre, Tribunal Superior, então será, né, estão presentes todos os requisitos que dão ensejo ao cabimento deste recurso. Vamos em frente. O CPC de 2015, ele traz uma previsão interessante que está no artigo 1043, parágrafo 3º, depois vocês dão uma olhadinha aí no dispositivo, mas que ele viabiliza a possibilidade da interposição dos embargos de divergência quando houver divergência, isso aqui é interessante, né? Divergência dentro de um mesmo órgão fracionário, certo? Então, imaginem que existe um posicionamento na primeira turma do STF, e aí essa primeira turma sofre e aí esse posicionamento é num determinado sentido, essa primeira turma ela sofre uma alteração na sua composição, certo? O ministro se aposentou, o ministro faleceu, e aí houve uma nova nomeação, novos ministros, e sofreu aí uma alteração na sua composição. Então, o que o dispositivo estabelece é a possibilidade do cabimento dos embargos de divergência quando a divergência for da mesma turma, no caso de alteração de mais da metade da sua composição. Ou seja, eu alterei mais da metade da composição do colegiado fracionário, não é? Quando, em qualquer situação que dê a possibilidade dessa alteração, então, se mais da metade dos ministros que compunham aquele colegiado forem alterados, e isso gerar uma divergência de entendimento, então é cabível embargo de divergência contra acórdão proferido pelo mesmo órgão colegiado, que é que em uma outra oportunidade julgou um caso que tem a mesma discussão, né, a mesma matéria, foi analisada, e aí tem um posicionamento diferente. Então eu tenho, né, aqui uma situação interessante da possibilidade, que não existia na legislação anterior, da possibilidade do cabimento de embargo de divergência quando eu tiver acórdãos divergentes no mesmo órgão fracionário, desde que, né, sempre lembrando disso, mais da metade da sua composição tenha sido alterada, tá certo? Algumas questões que também devemos complementar. Essa divergência, que vai ter que ser comprovada, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, ela tem que ser atual, certo? Então, não faz sentido, né, se o tribunal, um dia lá atrás, melhor dizendo, divergia, mas agora já uniformizou o seu entendimento, então não tem nenhum sentido eu pegar uma decisão lá atrás para dizer que aquela decisão atual está divergindo dela, quando aquilo era apenas um entendimento já superado do tribunal. Hoje, aquele mesmo órgão que proferiu aquela decisão não pensa mais daquele jeito, ou seja, já há um entendimento uniforme. Lembre-se que o objetivo do recurso é sempre esse, buscar a uniformização intramuros, ou seja, a uniformização dentro do próprio tribunal. O 1043, parágrafo 4º, ele traz a necessidade do recorrente ele fazer aquele confronto analítico entre a decisão recorrida e a decisão paradigma, ou seja, tudo aquilo que a gente já falou em relação ao recurso especial, ao recurso extraordinário, ao recurso extraordinário não, ao recurso especial baseado no artigo 105, inciso 3, a linha C, quando há necessidade da comprovação, vai fazer o confronto analítico dessa divergência para mostrar ao tribunal que o tribunal local está divergindo de um outro tribunal e se chama o STJ para exercer a função de ser o órgão responsável pela uniformização da jurisprudência. Então, tudo aquilo que a gente falou em relação ao especial baseado no 105, inciso 3, a linha C, vai se aplicar aqui
em relação aos embargos de divergência, ou seja, o recorrente, o embargante, ele vai fazer esse confronto analítico, ele vai ter que mostrar que o recurso dele decidiu de uma forma e que existe um outro recurso que foi julgado pelo outro órgão daquele tribunal que decidiu de forma diferente, né? Mostrando que existe similitude fática, que existe similitude jurídica em relação aos elementos da decisão, ou seja, o relatório, a fundamentação de cada acórdão, mostrar que há essa semelhança de teses sustentadas e mostrar que houve um enfrentamento divergente pelo próprio tribunal para que haja a possibilidade da admissibilidade do recurso, ok? Vamos em frente aí. Então, já chegando ao final do recurso, o procedimento dele está baseado no regimento interno dos tribunais. Então, coloquei para vocês o STF, dos artigos 330 a 336, e o STJ, os artigos 266 a 267, dois artigos que vão disciplinar o procedimento do recurso. Mas é um procedimento muito simples, né? Ele vai passar inicialmente, como todo e qualquer recurso, por um juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade é feito pelo relator, né, que recebe o recurso. Se positivo, né, então ele intima para apresentar contrarrazões, depois vistas ao Ministério Público para o pertinente parecer e a sua inclusão em pauta para julgamento, certo? Se negativo, então uma decisão devidamente fundamentada e a possibilidade se como é uma decisão monocrática de relator, se ele inadmitir os embargos de divergência, então é cabível o agravo interno para o colegiado, para que o colegiado analise se o relator agiu corretamente ou não em relação ao juízo de admissibilidade, certo? Então, algumas observações finais. Não cabem embargos de divergência adesivos, né? As hipóteses lá do CPC que estabelecem a figura, o modo de interposição de recurso adesivo não faz referência aos embargos de divergência, então não cabem embargos de divergência adesivos. O 937, inciso 5, autoriza a possibilidade de sustentação oral, né? Então, o recurso que tem sustentação oral tem preparo, é necessário que haja o preparo do recurso, certo? O dever de fundamentação nas hipóteses de inadmissibilidade, principalmente sobre aquele probleminha que a gente também já identificou lá no recurso especial, que o advogado tem todo o trabalho argumentativo, retórico, de mostrar que há o confronto analítico de divergência, né, mostrando que são teses semelhantes, realidades fáticas semelhantes, realidades jurídicas semelhantes, faz todo o confronto analítico e depois vem uma decisão de uma linha dizendo não identifico similitude de matérias aqui, não faz qualquer tipo de referência, não diz porque as matérias são divergentes, ou não são entendidas como divergentes, e aí é necessário, né, isso aí a gente já trabalhou, o dever de fundamentação das decisões judiciais, principalmente com o 489, parágrafo 1º do novo Código. Então, se o ministro, o relator, entende que não existem semelhanças fáticas ou jurídicas entre a decisão recorrida e uma outra decisão, ele tem que fundamentar, né, a relação do confronto analítico, como advogado se esforçou para mostrar que existe divergência. Então, se o ministro entende que não, ele tem que fundamentar por que aquelas teses não são semelhantes, né, a impossibilitar a análise do recurso. E, por fim, a previsão do 1044, parágrafo 1º, que os embargos de divergência, uma vez apresentados, então eles interrompem o prazo. Aí, obviamente, estou falando dos embargos de divergência contra julgamentos do STJ. Então,
julgados os embargos, ou interpostos os embargos de divergência, eles interrompem o prazo para eventual recurso extraordinário que couber daquele acordo proferido pelo STJ. Caso entenda que contrariou algum preceito constitucional, caberia recurso extraordinário. Então, esse recurso extraordinário, o prazo para sua interposição fica interrompido até o julgamento dos embargos de divergência, ok? Então, é um recurso simples, que não demanda maior complexidade. E aí, encerramos mais um recurso, vamos para o próximo, que é o agravo em recurso especial e recurso extraordinário.